No domingo em que o Flamengo venceu o Cuiabá e tivemos a despedida de Felipe Luiz e Rodrigo Caio do Flamengo, eu percebi que houve muito holofote em cima do Felipe Luiz, que, como eu já disse, para mim entra facilmente na lista dos maiores laterais do Flamengo. E teve menos holofote em relação ao Rodrigo Caio. E eu quero fazer aqui uma justa homenagem ao que, para mim, é um dos maiores zagueiros da história desse clube. E olha que o Flamengo teve zagueiros históricos como Moser na década de 80, né, no início da década de 80, o Aldair, né, que depois veio fazer história na Roma também, Juan, que até hoje está no clube, ali no departamento de futebol, entre tantos outros que agora me fogem os nomes, mas certamente Rodrigo Caio está nesse seleto grupo de grandes zagueiros. André Cruz, também jogador de seleção brasileira, que jogou no Flamengo no início dos anos 90, excelente zagueiro. E o Rodrigo Caio, ele está nesse grupo seleto de Moser, Aldair, Juan, André Cruz, entre tantos outros, e como eu disse, agora me fogem os nomes. Mas eu quero que a gente faça uma reflexão e uma retrospectiva e esqueça por um momento o Rodrigo Caio, que jogou alguns minutos no jogo contra o Cuiabá, que vem nos últimos 2 anos lesionados e não conseguindo ter uma sequência. Mas aquele Rodrigo Caio de 2019, que para mim foi o principal pilar da zaga, até mais do que o Pablo Mari, também tem que citar como um dos grandes zagueiros do Flamengo. Até porque aquele time de 2019 foi um time histórico, um time que marca uma geração, que daqui a 10, 20 anos nós vamos estar falando desse time, desses jogadores, da mesma maneira que a geração dos anos 80 fala daquele time de 81 que tinha Moser, tinha Zico. Claro que a gente não tem nenhum Zico, mas tem jogadores relevantes, emblemáticos. E o Rodrigo Caio, para mim, foi um desses grandes jogadores que marca a época no Flamengo e entra para a história como um dos grandes zagueiros da história desse time tão rica. Né? O Rodrigo Caio sempre honrou o manto sagrado, um jogador extremamente técnico, que combina algumas características das mais raras e difíceis de você encontrar em grandes zagueiros. Por exemplo, ontem contra o Cuiabá, quando no contra-ataque ele ficou no 1 para 1 com um jogador rápido, esguio, esqueci o nome do jogador do Cuiabá, que ele jogou, ele fez um movimento de balanço do corpo, jogou a bola para o outro lado, o Rodrigo Caio acompanhou o movimento de balanço do corpo, mas deixou a sua perna esticada, já prevendo que ele poderia fazer jogada e jogar a bola para o lado contrário, e ele esticando a sua perna, acompanhando o jogador com o corpo, mas esticando a sua perna ele faz um desarme. E esse lance caracteriza muito o que foi o Rodrigo Caio. Um jogador extremamente técnico, um jogador também muito veloz, muito forte no 1 contra 1, um jogador que tecnicamente é difícil você encontrar algum tipo de fraqueza. Talvez a sua única seja justamente a questão física dele, que foi problemática principalmente nos 2 últimos anos. Até 2019, 2020, ele ainda jogou bem, ainda jogou com regularidade no Flamengo. Até 2021, que ele também participa da final da Libertadores contra o Palmeiras, né? Ele volta na reta final. 2019, 2020 ele joga com regularidade. 2021 ele já oscila, volta no final da temporada e joga a final contra o Palmeiras. E aí em diante, essa sequência que ele não conseguiu dar. Essa é a verdade. E isso prejudicou ele no Flamengo. Mas não diminui de forma alguma a grande carreira. Porque, sabe, às vezes não é a quantidade de tempo que você passa no clube, mas certamente o quão impactante você é naquele período que lá você esteve. E o Rodrigo Caio, ele participou, como eu disse, dos maiores times da história do Flamengo. E foi um dos pilares. Eu uma vez fiz um vídeo que o futebol vive de histórias, né? E o Rodrigo Caio escreveu uma das mais importantes histórias no livro do Flamengo. Bom, não esqueça de se inscrever aqui no canal Flamenguista do Norte, me ajuda muito na criação, no desenvolvimento e na continuação do canal.
Deixa aqui o seu like para que o YouTube entenda como relevante esse vídeo e distribua para mais pessoas. Claro, comente aqui se você concorda, se você gostou ou não gostou, interaja e compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.